Olá, seja Olá! Isso aí, ó. Assim, Melhor. olha! Nossa, Ah! melhor. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Café com a Nath. Sem derrubar dessa vez, muito bem. Opa, vem comigo então que hoje a gente vai destrinchar um tema que é fundamental e que você não pode ficar fora dessa. Por quê? Porque ele, o OKR, Objective and Key Results, ele é usado não só pelo Google há muitos anos já, mas por essa turminha toda do Vale do Silício. Então você não pode estar de fora dessa. Mas antes da gente começar a rodar a nossa vinheta, aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho para ser avisado quando alguma coisa nova sair e ao mesmo tempo compartilha com seus amigos, mostra que é legal, coloca também suas observações, sugestões do que pode fazer a diferença para a entrega dos seus resultados. Muito bem, então roda a vinheta. Opa, vamos junto agora aqui. Bom, primeiro vamos falar um pouco da origem do OKR. Qual que é a historinha? Qual que é o babadinho do OKR? O OKR existe já há muitos anos, ele é dos anos 70 já, da década de 70, quando um cara super, que é professor, que também é the best na corporação que ele trabalhou, começou a trazer o tema de uma forma muito simples e muito interessante. Então ele dizia o seguinte: a liderança sempre tem que ter uma direção muito clara. Então a direção tem que estar clara. E você precisa acompanhar se essa direção ela está tendo uma execução eficiente ou não, se a execução está acontecendo. Então você tem direção como objetivo e você tem os key results como o como fazer. Então, o que fazer e o como fazer. O que fazer e o como fazer. Qual foi a sacada aqui dele? É simples. A gente, pensando aqui em como trazer um norte para a equipe, não dá para cada um atacar um lugar e não dá para a gente contar só com as avaliações periódicas anuais ou semestrais. A gente precisa ter um acompanhamento de curto prazo, até para que as pessoas se animem, se engajem em causas que são de curto prazo. E até porque com esse dinamismo, gente, não dá para pensar mais médio e longo prazo. A gente tem que ter um pensamento de curto prazo. Então, quando a gente fala de OKR, ele foi criado pelo Andy Grove, foi muito trazido por ele no mundo corporativo, mas depois apareceu um cara genial que chama John Doerr, que é um escritor, vários livros, enfim, que ele fala muito sobre o measure, então como é que eu meço? E ele também dizia o seguinte: se você não dá como líder uma direção clara, você acaba com a vida das pessoas, porque cada um vai para um lado. Então é uma história muito séria a importância que tem nisso, né? Por isso que eu disse que você não podia perder. Muito bem. Seguindo, como que isso surgiu então, numa visão tão mais ampla? O Google foi apresentado, os sócios dele, sócios fundadores, o Page e o Sergey, foi apresentado aí por John Doerr em relação a esse conceito, a essa ideia do OKR. De cara, eles também falaram, que alternativa a gente tem? Vamos precisar crescer, vamos precisar colocar esse acompanhamento no dia a dia, a gente vai apostar nessa metodologia. E o negócio deu tão certo, que mais empresas começaram a praticar o OKR, construir e praticar. Qual que é a grande sacada? Primeiro, o OKR ele está muito em consonância com o líder moderno, Quando a gente fala do líder, por exemplo, 4.0, que a gente fala que tem que ser alguém, eu até marquei aqui para não esquecer desses tópicos, inovador, empático, colaborativo e ao mesmo tempo tem coragem para assumir a sua posição de líder, a gente está falando de uma liderança que é a liderança que conversa com esse mundo moderno. E quando a gente fala de transformação, o líder que não partir para isso, ele vai ficar só yesterday, ele vai ficar para trás, vai ficar para trás. Muito bem. Pensando nisso, tá bom, Nath, e aí como é que eu aplico tudo isso, para onde vamos e como, A primeira coisa é a gente entender como fazer esse negócio. Então, conceitualmente, e como mentalidade, o OKR, ele sempre é desafiador. Para que a gente crie um desafio ali para o time, a gente tem que ser, de alguma forma,
muito engajador, porque senão ninguém vai comprar essa. As pessoas têm que se engajar no teu movimento. Então você precisa ser um líder mesmo empático. Então, quer dizer, não dá para ser uma pessoa que todo mundo vai seguir, mas que as pessoas não admirem. Então esse líder, ele vai criar aqui a ideia é que a gente tenha pouquíssimos objetivos, tá? Pouquíssimos. Então, ele vai criar de 1 a 3 grandes objetivos, lembrando que o objetivo, ele não precisa ter número, o objetivo pode ser qualitativo e pode ser um sonho, né? Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui de objetivo. Eu posso ter como objetivo aumentar o meu número de seguidores, ou aumentar a minha carteira de cliente, crescer, expandir a minha carteira de clientes. Se eu tiver com esse objetivo, eu não preciso colocar quantos. Isso é um desejo, é uma direção. Muito bem, eu tenho que persistir nessa direção. Porque como o próprio John Doerr dizia, isso também serve de rumo e de foco, para que você não perca a linha do que você precisa chegar. Porque senão, você não está conduzindo as pessoas pelo melhor caminho. Então, meta certa, com propósito certo. Tá? Então, essa é a primeira coisa. E aí ele traz muito a ideia do why, né? Então, por que eu estou fazendo isso? Essa precisa ser... Por quê? 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 Não tem problema, pode colocar. Não, então, por quê? Vai. Mas isso você vai marcar, ó. Vai marcar a tua cabeça. Por quê? Por quê? Por quê? Dado a primeira coisa, que é o porquê que eu vou seguir, por que esse líder engaja, por que eu vou atrás aqui desse objetivo que é mais arrojado, sim. Ele não é aquela meta, o puro smart que diz o seguinte, olha, eu vou cumprir isso aqui. Então você não vai fazer a meta, ou não vai pensar na meta como algo que você não vai conseguir cumprir. Por isso que algumas pessoas caem entre nós. Algumas empresas, inclusive, são contra alinhar a meta de OKR com grana, com variável, tá? Então, por quê? Porque aí as pessoas... Por quê? Porque as pessoas aí vão ter uma mentalidade de eu não vou rumo a uma coisa tão grande porque isso vai impactar no que eu vou receber, na tua remuneração. Então fica uma questão polêmica no ar que joguei, mas não quer dizer que a gente vai ficar preso em cima dela. Mas é só um ponto que a gente vai precisar se preparar até como resistência aí em relação a essa metodologia, tá? Muito bem, vamos pensar no o que e como fazer. O que é assim, quanto menos objetivos a gente tiver, muito melhor. Até para que a gente crie uma consistência e persistência em cima disso. Então o objetivo, como eu disse, pode ser aumentar o número de clientes. Mas quais vão ser os meus... Eu até coloquei da mesma cor para a gente lembrar, tá? Uma coisa é o objetivo, outra coisa são os Key Results. Veja isso como um bloco, uma coisa única. Key Results, você pode colocar 1, 2, 3, até 5 Key Results para cada objetivo. Vai por mim, de quem já praticou, já vi isso acontecer, taranana. Mínimo, menos é mais. Para a gente fechar aqui o nosso tema, que foi um tema super importante, que é o tema de OKR, eu queria dar 5 passinhos aqui muito simples para a gente seguir quando a gente estiver pensando na construção de OKR, tá? Primeiro deles, a gente resgatar o porquê, o propósito. Então, a primeira coisa é saber por que a gente está aqui. A gente quer ser o quê? O que a gente está sonhando? A gente quer ser o primeiro da escolha do cliente? A gente quer conquistar mais seguidores? A gente quer expandir os nossos clientes, a nossa carteira? A gente quer gerar... O que a gente quer? Então, a primeira coisa é essa. Segunda coisa, garantir que você tenha metas audaciosas, metas que sejam um pouquinho acima até, pensando que a principal história dentro do OKR, né, o principal significado é você gerar maior performance. Então, é fundamental que você coloque a meta acima, para a gente correr atrás de um desafio bacana. Terceiro passo fundamental, cascatear essas metas. Então, toda meta precisa ser cascateada até o último nível. Todo mundo precisa saber o que está acontecendo. E aí eu já emendo com o quarto passo, que é gerar transparência também em cima disso. Na verdade, todo mundo tem que ver a meta de todo mundo. No Google isso acontece na prática, tá? Então, todo colaborador tem a sua meta divulgada e seu atingimento também de OKRs
para que todo mundo tenha acesso. Esse é um processo super transparente, então vamos aprender com ele, com o mestre aí dessa aplicação. E por último, não menos importante e essencial, é que a gente consiga ter sempre o engajamento das pessoas em alta. Isso significa reconhecer os pequenos resultados, que não são pequenos, mas são apenas parciais, e de fato celebrar isso com o nosso time, porque isso vai dar cada vez mais um fôlego e um espírito muito colaborativo, muito engajador, e de alguma forma as pessoas vão ter uma motivação, uma vontade muito maior de estar dentro desse objetivo e fazer parte dessa história e construir esse sistema que vai dar uma performance muito maior. Afinal, você precisa estar nessa, né? Você não pode ficar fora dessa. Se todo mundo do Vale do Silício aplica, e se a gente tem números assim, por exemplo, do Google, né, que é uma empresa que chegou a 1 tri de valor em 2020, gente, a gente tem que entender desse negócio e fazer isso acontecer. Então, eu quero muito que vocês consigam praticar isso, que a partir de amanhã a gente já pense de alguma forma em como trazer um pouco, pelo menos desse mindset aí do OKR para o nosso dia a dia e para que a gente consiga dar mais um passo na nossa evolução da nossa carreira como pessoa. Te espero por aqui na próxima semana em mais um Café com a Nath. Muito bem, tchau! Inscreva-se no canal, ative o sininho, Tá. ajuda a tia Nath. Inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha, sugira temas novos e conte comigo para que a gente possa evoluir junto. E até a próxima semana. Beijão, tchau!